Então, pessoal, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Temos aí mais... Quantos tem aí no online? 300 e pouco? 317. Vai aumentar agora com o link, vai chegar uns 400. E temos mais aqui 100 e poucos. Como é que vai ser a aula hoje? A gente vai falar sobre alguns modelos de redação. Hoje a gente vai se ater mais ao Enem. Na próxima semana, talvez a gente vai falar um pouco da URGS, mas a gente vai já definir algumas coisas, alguns acordos que a gente vai fazer já a partir de hoje, dia 11 de abril, para que você chegue lá em novembro, quando fizerem a prova da URGS, ou quando forem fazer a prova do Enem. Agora melhorou um pouco, né? Ah, se voltar a falhar, vocês me avisem, tá? Que é um problema de conexão aqui. Quando vocês forem em novembro fazer a prova do Enem, ou quando vocês forem no final de novembro, como a gente vai fazer a prova da URGS, você já tem todo um processo de preparação que vai basear no que a gente combinar hoje, no que a gente vai pensar a partir de hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que estudar para redação, embora vocês, quem já tenha estudado em algum outro cursinho, com alguns outros professores, até do PEAC mesmo, o pessoal foca muito em teoria sobre escrita. Como é que se faz uma introdução, como é que se faz um desenvolvimento, como é que se faz uma conclusão. Só que eu não claro que eu vou trabalhar com isso, mas esse não é o meu grande objetivo. O meu objetivo é que vocês tenham essa teoria, mas que vocês pratiquem muito. Vocês vão melhorar a escrita de vocês, pasmem, escrevendo. Vocês vão precisar escrever para melhorar a escrita. Não existe teoria, ficar só na teoria. Eu estou ouvindo o Zé falar e aí eu vou melhorar minha escrita. Não vai. Tá bom? Tá bom. Então a gente vai trabalhar muito com questões práticas, tá? Quantas redações são necessárias para passar no Enem e na URGS? Quantas redações vocês acham que vocês devem fazer? Eu vou colocar meu horário aqui para despertar, para eu me organizar. Vocês sempre fazem. Quantas redações precisam, pessoal? Começou a aula, sem conversa, por favor. Quantas redações eu preciso para passar, para ir bem no Enem, para ir bem na URGS? Depende, essa resposta sempre depende. Não é toda resposta que você depende, mas essa depende de algumas variáveis. Uma é o quanto tu já está preparado para a prova, outra é o quanto de nota tu precisa para passar. Essas variáveis são extremamente importantes. Então vai ter aluno que eu acho que com 6 redações tem um modelo mais ou menos ok. Eu não acho que eles possam escrever menos que isso. Pode escrever. Tem gente que passa, tem, mas está assumindo um risco desnecessário. É possível que não faça nenhuma redação e passe no vestibular? É possível. Mas está assumindo um risco, está assumindo uma possibilidade de jogar um ano todo de estudo, perder esse ano de estudo, perder no sentido de passar na prova, porque tu não fez tu fez uma opção que na maioria dos casos é para dar errado. Eu acho que vocês devem escrever, no mínimo, 8 redações, 4 da URGS e 4 do Enem. Isso é assim, ó, no mínimo, para vocês chegarem na prova e saberem escrever minimamente as 2 estruturas de redação da URGS e do Enem. Isso é o mínimo. E isso vai ser o que nós vamos fazer oficialmente no PEAC. Oficialmente eu digo que é uma redação por mês. A gente vai fazer uma redação por mês nas sextas-feiras. Eu ainda vou ver se eu vou fazer no sábado. Como é que ela vai ser? A gente vai pegar e vai estabelecer uma data, depois que vocês tiverem todas as teorias de URGS e Enem, e uma vez por mês vocês já vão ter uma sexta-feira que vocês vão ter que vir aqui e escrever aqui. Não é um simulado, tá? Não é um simulado. Não precisa ficar nervosos. Eu não vou conseguir fazer, porque vai ser muita pressão. Não, vai ser um momento em que eu vou ajudar vocês a escrever. Vocês vão ter um suporte. Senta comigo, senta com outros colegas e vamos ver como é que vocês podem melhorar a escrita de vocês. E todo esse processo ele é totalmente pensado. A primeira redação tem a ver com a última. Todas as redações são pensadas. Então não adianta tu chegar no último mês de PEAC e querer fazer todas as redações, não vai adiantar nada. Porque tu vai escrever 8 redações as 8 com os mesmos problemas. Então, quando chegar na primeira redação do Enem, eu falo assim, pessoal, agora eu quero, nessa redação, que vocês cuidem as estruturas. Vocês saibam estruturar a redação. Porque na próxima redação, eu vou pedir para que tu melhore a tua introdução.
Na próxima, a gente vai melhorar os argumentos. Então, há um processo que precisa ser respeitado. E redação, estudar redação não é igual estudar matemática, estudar mesmo português, que tu pode pegar um conteúdo isolado e estudar esse conteúdo. Vocês precisam estudar todo o conjunto, não precisa, então você tem que estudar o todo para poder ir bem. Você não pode estudar só uma parte. Tu consegue estudar só crase em português e ir bem. Tu consegue estudar só funções e ir bem em funções em matemática. Mas tu não consegue estudar ir bem em redação se tu não desenvolver todo o teu processo. Há etapas que são necessárias para se chegar na outra. Não há como tu melhorar a tua algum retorno. Então, essas etapas têm que serem respeitadas, ok? O que vai acontecer? Nós vamos ter 6, talvez 7 aulas. A última aula vai ser uma atividade escrita. Nós vamos fazer, talvez as 2 últimas aulas, uma URGS e a outra Enem. Depois disso, a gente vai ter uma atividade escrita por mês obrigatória, mas a gente vai ter encontros, nem que seja virtual, talvez pode ser presencial mesmo, quem quiser vir. Mas, de repente, eu abro, faço na sexta-noite, assim, nesse mesmo auditório, mas aí eu abro só para os alunos da noite, para os alunos da tarde, para os do EAD, quem quiser vir presencial, quem não quiser pode assistir também de forma remota. Não vai ser aulas com conteúdos novos, mas ser uma espécie de feedback e de atualização sobre como a gente está indo na escrita, que é super importante. Quando eu fizer uma atividade de escrita, por exemplo, dia 25 vai ter uma atividade de escrita, esse é só um exemplo, tá? Dia 25 vai ter uma atividade de escrita. Possivelmente, na aula anterior, ou num dia antes, ou talvez no mesmo dia, eu faça uns 15, 20 minutos de uma introdução do que eu espero naquele texto. É assim que eu faço. Quem é meu aluno já sabe que é assim que eu faço. Então, nessa redação aí, você tem que cuidar tais aspectos sobre a introdução, tais aspectos sobre a intervenção. Precisa aparecer essas coisas. Então, vai ser assim, eu não vou dar todas as informações, porque fica muita coisa, você tem que respeitar os processos. Essas 8 redações que eu estou falando para vocês, que vocês vão ter oficialmente, eu acho que elas são muito importantes, bastante. Isso a gente vai fazer. Significa que vocês vão ter só 8 redações? Óbvio que não, vocês vão ter mais ou menos umas 150, 200 redações disponíveis para fazer. Pode fazer as 200? Pode. Eu acho que o recorde que eu tive no PEC foram 40 e poucas. O William foi um recordista. O ano passado teve alguns alunos que foram bem eficientes na escrita. Teve alunos que pegaram o último mês, a última semana, e escreveram um monte, que não tinha nem como dar atenção, não tinha nem dava o feedback de uma e já mandava outra, mas às vezes as pessoas mais por desespero. Então, respeitem os processos. A prova mais importante do Enem é a redação, disparadamente, e a prova da URGS também é mais importante, não tão disparado, porque português é muito importante para a URGS, mas a redação ainda é mais importante que o português, para a aprovação de vocês. Nas 2 provas, o mais importante é a redação. Quiser fazer 100 pontos a mais na redação do Enem, é uma coisa bem plausível. Fazer 100 pontos a mais numa prova como linguagens, matemática, é muito mais difícil. Sair de 600 para 700 numa prova objetiva é puxado. Mas do Enem sair de 600 para 900 tem um esforço, mas ele é um esforço que com certeza vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Se vocês fizerem as redações, vocês vão evoluir como nota. Impossível. Não tem como escrever e piorar a nota, só vai melhorar a nota. Então eu tenho um limite. O meu limite é o quanto vocês conseguem. Eu sei que vários de vocês aqui trabalham. Vocês que estão aqui no presencial, uma galera do EAD também trabalha. Podia fazer essa enquete aí no EAD, né? Quem trabalha, quem não trabalha. Eu sei que vários trabalham, vários têm problemas de horário, então por isso que essa oportunidade de escrever na sexta aqui presencialmente vai ajudá-los, porque é muito difícil quem trabalha chegar em casa às 6 da tarde, 6 e pouca, e ter a autonomia e a capacidade de chegar, sentar e fazer uma redação, não é assim? É muito difícil. Eu sei disso. Então, por isso que esse espaço não vai ser aqui daí, vai ser nas salas nossas lá que você tem aula de segunda a quinta. Por isso que esses passos a gente vai construir para vocês virem aqui e escrever. Porque nem que seja na força do ódio. Tu vem aqui e escreve. Eu sei exatamente que isso acontece. Claro que vai ter um espaço lá que na sexta-feira vocês não vão ter atividades, que vai ser
Ou vocês estudam, fazem redação, ou estudam outra matéria, ou simplesmente descansa, sexta-feira a gente está acabado, faz parte, não se cobrem mais do que precisam. Mas o que eu posso dizer para vocês, eu não vou ficar discutindo o que é texto, o que é não sei o quê, vocês vão aprender a irem bem na URGS e irem bem no Enem, ponto. Vocês vão ter excelentes notas na URGS e no Enem. Quem aqui já foi meu aluno de redação aqui no PEAC? Pouquíssimos alunos. Ah, vocês é da velha guarda, né? Naquela época eu tinha cabelo, né? Pô, fala aí, ó. Fala. Aí, ó. 2008 eu tinha cabelo. Eu não nasci careca. Foi, exatamente. Foi. Eu tinha cabelo. E acabou. Tu tá me sacaneando dizendo que eu não tinha cabelo. De 2008 já tava começando a falhar. Já tava puxado. E teve poucos alunos agora. Mas a gente não melhorou a escrita? Melhoramos, né? Melhora a escrita, pessoal. Vocês podem ter certeza que dá para melhorar a escrita muito. Só que a gente vai ter que fazer um processo de mão dupla. Então, assim, não me olhem como o cara que vai julgar o que vocês escrevem. Eu sou um profissional. Eu sou alguém que tem isso como profissão. Eu não vou ficar. Eu estou ali para ajudar vocês. Eu não estou para questionar o que vocês escrevem. Ah, eu tenho vergonha de escrever. Não tem vergonha de escrever, só escreve. No momento você tem que começar a escrever. Perder esse medo de escrever. Só escreve. Eu vou ajudá-los o máximo que puder. Depois, quando a gente arrumar direitinho, a gente vai mostrar como é que funciona a nossa planilha de correção. Como é que funciona. Nós sabemos todos, alunos, quem entrega, quem não entrega, que dia entregou, que minuto entregou, como vocês estão indo nas evoluções das redações. Ah, esse aluno aqui está em 600, depois foi para 700, esse aqui não está saindo de 700, esse aqui foi para 900. A gente consegue ver todos os processos. E também a gente consegue ver quando vocês dão um tempo de escrita. Ah, fez as 2 primeiras e parou. Ficou 3, 4 meses sem escrever. Isso é um problema. 3 meses é muito tempo. Vocês não podem fazer isso. Se existe alguma disciplina que vocês não podem negligenciar, é a redação. Porque ela vai te ajudar muito. Agora vamos fazer uma combinação aqui. O que é uma nota boa no Enem? Quanto vocês esperam tirar no Enem? Claro, 1.000 é a nota que todo mundo quer, mas foram 17 pessoas no Brasil, acho. Ou uma coisa assim, né? Foram pouquíssimas. A gente não quer tirar 1.000, né? Quer tirar 1.000 melhor, mas significa o quê? Qual é uma nota boa na redação? Tá, o que vocês querem tirar de nota? O que vocês esperam tirar no Enem? Quem já fez o Enem aí? Muita gente. Quem tirou acima de 900? Já passou para 4 pessoas presenciais. E no EAD tem muita gente que tirou acima de 900? Pergunta agora o que eles querem, falando da expectativa ainda. Tá. A expectativa do pessoal ali é 800 e pouco, e aqui, todo mundo é 900? É possível? Quem se contenta com menos de 900? 800 tá bom. O que eu acho? O que eu acho é que vocês estão num projeto que tem uma estrutura excelente para escrever redação. Você tem todas as condições de escrita, por mais que a tua vida, eu nunca escrevi na minha vida, eu estou um monte de anos sem estudar, todos vocês aqui têm condições de tirar 900 na redação do Enem. Todos têm condições. Por quê? Pessoal, olha só, eu sei que esse momento agora a gente se olha para o colega, pensa assim, será que eu vou tirar 900? Vocês não podem achar que vocês têm algum problema que os impeça de tirar 900. Você tem que colocar isso como meta. Quando chegar nos 900, vocês vão lá e coloca no Instagram, coloca na porta do quarto, coloca 900 mais, valoriza tua conquista. É uma conquista. Quando chegar isso na redação, quando vocês chegarem isso nas minhas correções, quando vocês chegarem o famigerado 900, festejem isso. Porque esse 900 vai ser fruto de um 600, de um 700, de uma nota que retrocedeu. É um processo, gente. Mas é possível. Eu garanto a vocês escreverem, seguirem o que eu estou falando, vocês chegam nos 900. Então, isso eu não estou falando da boca para fora. Eu acho que todo aluno do PEAC, pela estrutura que vocês têm, pelo trabalho que eu estou fazendo com vocês, pelo trabalho que o Felipe está fazendo com vocês, toda essa estrutura de suporte que a gente está fazendo, permite a vocês gerar 900. E os colegas que são ex-alunos do PEAC sabem como a gente evolui.
Esse ano o projeto vai estar muito mais completo do que o ano passado. Esse ano eu vou trabalhar outros aspectos que eu acho que eu falei o ano passado, que eu vou daqui a pouco falar com vocês, e nós temos totais condições. E eu vou provar para vocês por que eu tenho certeza que vocês são capazes de 900. Pode ser que chegue lá no momento na prova, tenha circunstâncias alheias à vontade de vocês, que vocês não tirem 900, ou tire mais, tire 960, tire 840, 860, mas não vai baixar disso. Se vocês tiverem uma nota em torno de 900, como resultado aqui nas provas, nas redações que eu faço, dificilmente a nota vai variar muito disso. É só perguntar para os meus colegas, ex-alunos, se eu tenho uma nota aqui, vocês ficaram em torno dessa nota na prova do Enem, eu tenho certeza. E isso é possível que a gente faça, tá? Então, vocês podem contar comigo. E agora eu vou mostrar para vocês quais são os principais critérios de avaliação do Enem, como é que ele funciona e como é que a gente tem que pensar essa prova. Então, a gente vai pensar assim, ó, cada uma das competências, as malandragens e quais os caminhos, quais são as grandes barreiras que a gente vai ter em cada uma das... Quantas notas tem no Enem? 5 competências. Cada uma das competências vale 200 pontos. A nota vai de 0 a 1000. Cada uma dessas 5 formas, competências da prova, vale 200 pontos. Perguntas? Nada? E eu falei para a colega ontem na aula do EAD, ela falou assim, era só uma brincadeira, tá? Falou assim, Sor, como é que eu faço para eu tirar as dúvidas da aula? Falei, nas minhas aulas não deixam dúvidas, não vai ter dúvida na tua aula. Brincadeira, quando chegar a dúvida aí me avisa. O pessoal da ED pode participar somente das atividades? Aham, não sei. Pode repetir, que eu acho que eles não me ouvem falando. Eu não sei, assim, na verdade, se o pessoal do EAD pode participar ainda. Eu sempre vai poder, tá? Eu não sei se junto com vocês, porque eu não sei a capacidade das salas. O máximo que pode acontecer é eu fazer isso no sábado, o pessoal do EAD. Se eu não tiver espaço. Ou se eu conseguir outras salas na URGS para liberar, talvez seja mais fácil, né? Acho que esse é um caminho melhor, na real, para nós. Para a gente não precisar vir sábado. A gente vai cansar. Acho que sim, nas atividades presenciais podem, sim. Porque daí ou vem de tarde eu abro mais salas na URGS, ou vem à noite e eu também abro mais salas na URGS. Além das 2 nossas que a gente tem. O que acontece... Aí chegou o nosso grande... Esse aí, ó. Chegou. E aí, meu? Vem pra aula. Vem cá, cara. Vem. Chegou um caramelo, pessoal. Desculpa, mas tem prioridades na URGS. Temos prioridades. Ai, ai. Depois dizem que depois a pessoa não sabe o que é inclusão no PEAC, né? O PEAC é um projeto de inclusão. O caramelo é o único que rodou 3 vezes em cálculo. É. Tem uma lenda na URGS, se tu rodar 3 vezes em cálculo, tu vira caramelo do Vale. Então, pode sim, a gente vai fazer atividades escritas. O pessoal do EAD, a gente faz atividade escrita online também. O pessoal fica na sua casa, vocês podem fazer isso também. Se você, quero fazer em casa. Vocês podem ficar em casa, e aí eu vou dar o comando pela internet também, e aí eu chamo numa sala particular. Quando a pessoa tem dúvida, ela levanta a mão lá no Meet, e eu chamo depois, fulano de tal, vai lá na sala. E daí eu converso com a pessoa qual é o problema dela. Funciona muito bem. Funciona bem e a gente vai continuar mantendo esse padrão. Ok? Então vamos lá. Devolve a minha... Eu vou mandar para vocês esse material, tá? Depois eu mando para vocês. O que a competência 1 faz? Na competência 1, vocês são cobrados para terem domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É muito chique, são muito chique, né? Podem falar, né? Aí, ó. Muito chique. Quando a gente der aula online, assim, híbrida, vai ser sempre assim, projetado aqui, eu escrevo aqui, o pessoal de casa vê até para vocês quando estiverem aulas no sábado de português ou aula de reforço. Se quiserem, eu não quero vir para a aula, ou não posso, estou trabalhando, quero ficar em casa. Vai ser assim, vai ser transmitida como está para o pessoal do EAD, e você pode assistir em casa pelo link também. Dando mais oportunidades, quando a gente fala de inclusão, não é só assim, abrir as portas,
é ver as possibilidades materiais de cada um. Às vezes a pessoa não pode, ou está cansada, ou não tem dinheiro para passagem, enfim, não está legal hoje, tem várias questões, então a gente vai possibilitar o máximo que vocês estudem. O que é a competência 1 do Enem? Essa competência equivale 200 pontos. Ela vai de 0 a 200. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando vocês pensam em redação, vocês sempre pensam, vocês não, mas a maioria dos alunos tem uma ideia de que saber redação é não ter erros de gramática. Não é isso? Tem uma galera que acha que escrever é não ter erros gramaticais, é não ter uso de vírgula errado, acentuação, uma palavra errada, crase. Isso é uma coisa extremamente ultrapassada na ideia de escrita. Isso é uma ideia que as pessoas trazem de uma escola ainda que é acostumada a marcar de vermelho quando tu erra. Essa escola, ela mais sinaliza para ti que tu é um fracasso, que tu é o problema. Mas, na verdade, não é isso que é escrita. E o Enem fortalece isso de uma forma muito grande, e a URGS também. Quanto vale regras gramaticais? Quanto vale errar o uso de porquês, crase, pontuação no Enem? Isso aqui, 200 pontos. De 1000 vale 200. O resto não envolve nada de gramática. Não fica na frente? Não. O resto não envolve nada de gramática. Ah, então eu posso tirar quanto? Quanto vocês acham que na gramática vão tirar desses 200? Quanto eu sei? Quanto vocês como indivíduo? Eu estou mexendo na subjetividade de vocês. Quanto vocês como indivíduos acham que sabem de gramática? Se a escala máxima é 200? 100? 100, a metade? Vamos ver então, o que o Enem diz como cada uma dessas coisas. 100, a metade. Eu sou a média. Se a média for 5. 100. O que é tirar 200 nessa competência? Demonstra palavras abstratas e subjetivas. Excelente. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e escolha de registro. Escolha de registro não é escolher o registro que tu vai abrir o chuveiro. Quando fala escolha de registro, é um tipo de palavra que tu vai usar para se referir a alguma coisa. É como se eu fizesse assim, ó. Eu posso falar que eu coloquei essa garrafa sobre a mesa, mas eu posso falar que eu botei essa garrafa sobre a mesa. Qual vocês acham que é um registro mais adequado de acordo com a norma culta? Colocar e não botar, né? Isso é escolha de registro. É o tipo de palavras apropriadas ou não para aquele contexto. Isso que é o registro, ok? Essas palavras também. Quais as escolhas lexicais? Tem vários registros que mostram o nível de oralidade. Ah, não curtiu a minha aula? Ah, não. Pensei que tinha largado. Tem vários registros que mostram o nível de oralidade que a gente traz para o texto. Quer ver uma escolha de registro que a gente faz bastante? Se amanhã vocês falarem para o colega, amanhã tem um show para a gente... O que está errado de acordo com o registro aí? De acordo com a norma culta da língua portuguesa. Tá, fora a gente. Amanhã tem um show. Amanhã tem um show para nós irmos. Tá tudo certo? Para irmos, tá? O nível de oralidade é a fala. Tem alguma coisa? Tem um show para irmos. Tá certo? Haverá. Haverá uma palavra que marca registro. Ter, para essas questões do verbo, ter só, em língua portuguesa só dá uma ideia de posse. Eu tenho uma caneta, eu tenho uma camiseta, mas eu não tenho um show por aí. Eu não tenho. A gente fala com ideia de posse, mas a forma da norma culta, ele diria: amanhã haverá um show para irmos. Só que a gente não domina esse nível de oralidade, a gente não está com esse nível de proficiência em língua portuguesa, não é essa a capacidade que a gente tem. Desvios de gramaticais ou convenções serão aceitos. Não é que tu não erre nada para tirar 200. Mas como excepcionalidade,
e não como caracterizar a reincidência. Você não pode errar 2 vezes a mesma palavra. É difícil tirar isso aqui, não é? 200 é puxado, né? 200 já é puxado. Eu dei uma vez só 200 para um aluno no PEAC. O ano passado, um aluno que estudou no PEAC em 2018, 2017, aí passou em biomedicina na UFSPA, e aí depois trancou o curso e voltou para estudar para medicina, e agora ele foi chamado lá na Federal de Pelotas e está estudando. Mas é o único 200 que eu dei na minha vida no PEAC. Porque ele mexeu muito saco. Porque ele perguntava cada coisinha, até ele chegar, mas ele suou muito para chegar naquele 200. Gente, a gente não precisa tirar 200, a gente tem que aceitar que nessa competência a gente não vai tirar 200. É muito difícil que alguém aqui tire 200 nessa competência. E aceita, e faz parte, e quase ninguém tira 200 nessa competência. Quando as pessoas não tiram 1000 no Enem, é porque essa competência é muito difícil de não haver erros gramaticais. É muito difícil. Mas olha o que é 160. Tirar 160 diz assim: demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Já parece mais plausível para a gente, não parece? Parece sim, tipo, escrever mais ou menos. Já é 160. Aceitem que na primeira competência a nota de vocês vai ser de 120 a 160. Mas normalmente 160. Não vai ser 100. Porque eu vou mostrar para vocês o que é tirar 120, um pouquinho acima. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal e de escolha de registro, com desvios gramaticais e convenções de escrita. Essa nota aqui já é um nível que até é possível que vocês estejam agora. Mas depois que vocês começarem a estruturar a redação, fizeram as estruturas direitinho, vai diminuir esses erros gramaticais, esses desvios gramaticais. Quanto mais estruturado o teu texto, menos falhas gramaticais. Então, isso vai diminuir. Então, aceitem que a nota de vocês é 120, mas busquem conhecimento, não. Busquem 160 como nota. Ninguém tem a referência do ET Bilu. Olha o que é tirar 80, um pouquinho abaixo da média. Demonstra domínio insuficiente. Pô, que humilhação, né? Qual é o teu domínio insuficiente? Quase a metade, 40% da nota é quando a pessoa é insuficiente. Com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. Muitos desvios. Não é nota para vocês. Nota para vocês é 120 no começo, talvez já 160, e 160 depois. 200, quase nunca. Ok? Isso não é nada... não se cobre que vocês têm que tirar 200. Se me perguntar agora, Zé, tu tira 200 nessa competência? Não, eu não garanto. Porque eu não sei qual é o desvio que ele vai considerar. É um critério subjetivo de análise. A pergunta da colega é se quando a gente erra alguma coisa e bota entre parênteses. Não, não é para descontar a nota. Eu vou explicar isso depois, mas assim, só se o teu erro for muito grosseiro, evita que apareça qual foi o erro. Será que escreveu por isso com cedilha? Risca bastante para não aparecer. Tá? Só nesse sentido agora. Evite quando o erro é muito grosseiro, tá? Porque não pega bem, não fica legal assim. Então, como tem uma análise subjetiva, o que é excelente? O que a palavra excelente significa? O que é excelência para mim e para ti? Cada pessoa tem um critério de excelência. Então, a palavra excelente pode depender de um avaliador ser algo e para outro outra coisa. No Enem não tem uma tabela de quantidade de erros. A URGS tem. O Enem não tem isso, então não sabe como que se caracteriza essas coisas. Então, não sei, depende. Pode ser que o avaliador ache que uma crase e sei lá, um porquê errado já é suficiente para dar 160. Eu não acho que é suficiente, mas tem pessoas que podem achar que sejam suficientes. Então, não dá para garantir, é muito difícil tirar 200. Agora, de 160 para 120 já tem uma diferença bem grande entre muito e pouco. E 40, que acha, eu sou uma desgraça. Eu sou uma desgraça, eu não tenho jeito. Demonstra domínio precário. O precário vai aparecer na vida toda de vocês, tá? Tudo aqui é precário.
Domínio precário. O que seria um domínio precário da modalidade escrita? O que é ser precário? Pobre. Com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro e de convenções de escrita. Ah, haja terapia para superar isso, hein? Ah, o Enem é uma humilhação atrás da outra. E olha o que eu tirar o zero. Eu acho muito legal com a nota zero do Enem. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é uma pessoa que desconhece a modalidade escrita formal? Um estrangeiro escreveu em francês, escreveu em alemão. Qual a possibilidade de não conhecer nada da língua portuguesa fazendo a prova? Vocês concordam que se a pessoa não sabe nada, desconhece a modalidade formal, se ela zerar uma competência, ela vai zerar as outras? Como é que ela vai sustentar a argumentação se ela não está escrevendo em língua portuguesa, está escrevendo um outro idioma? Então isso vai acontecer. Então, assim, a nota de vocês nessa competência, 160 ou 120. Busquem o 160. Como que a gente busca? É muito individual isso, vocês vão ter que... Importante também vocês falarem, só para encerrar a competência 1, eu não vou fazer correções gramaticais nas redações de vocês. Eu não vou sublinhar lá, mostrar que faltou uma vírgula aqui, que faltou... Essa frase aqui está com um erro de concordância, porque se eu fizer isso, significa o quê? O que vai adiantar para vocês? Se eu colocar lá que faltou uma vírgula ali. A partir daquele momento vai começar a colocar a vírgula ali, você nem vai saber mais por que aquela vírgula... De onde saiu aquele erro. Então tem que saber... Você tem que ter outros conhecimentos que vai além de sinalizar ou não a vírgula. Então eu prefiro que vocês atentem mais para questões como a produção da redação de vocês do que para regras gramaticais. Quanto mais escreverem, menos erros vocês vão cometer intuitivamente. Quanto mais estruturado, mais na cabeça de vocês as estruturas da redação, menos erros gramaticais, menos desvios gramaticais. Então, quanto mais escreverem, mais isso vai acontecer. Claro, se tiver um erro grosseiro lá, sei lá, a partir junto, o que junto, um porquê que era para ser separado e estar junto, essas coisas eu vou sinalizar na redação de vocês. Mas outras questões que são mais complexas, não faz muito sentido. Como é que vocês melhoram a escrita de vocês? Não com correções lá com a canetinha do professor. Lendo mais, interagindo mais com os textos, e vocês vão ter essa experiência durante o ano todo do PEAC, a escrita de vocês vai melhorar naturalmente. Isso é uma teoria muito forte aqui na URGS, a gente trabalha muito com isso. Essas coisas de correção é só para dizer para o cara que ele errou. Se tu der 160, ele vai saber que ele errou. Claro que quando eu ensinar... Eu não sou professor de português de vocês, das turmas do EAD, eu sou professor de português. Das turmas da noite, eu não sou professor de vocês, mas é o Francisco. Então, vocês têm bons professores, excelentes professores de português, e na medida em que a gente for colocando os conteúdos nas aulas, hoje a gente ensinou crase, então agora eu vou cobrar na redação de vocês que vocês saibam utilizar crase. Ó, essa crase aqui está errada, vai lá e dá uma revisada nisso. Quando a gente trabalhar anexo com vocês, eu não sei se o Francisco apresentou a apostila para vocês de exercício. Deveria. Mas a apostila de exercício que a gente vai trabalhar, quando a gente falar lá sobre os nexos, a gente vai ver que aquilo ali é super importante para a prova da URGS e para o Enem. Então, aquele conteúdo ali vai ser muito fortemente trabalhado nas provas de português. Então, isso é bem... Isso sim a gente vai acontecendo, e conforme essas coisas vão surgindo, vão aparecendo, vocês vão melhorando a escrita de vocês. Mas eu não vou ficar corrigindo redação, gramática, porque isso não adianta absolutamente nada. A competência 2, os outros 200 pontos. Como é que ele é cobrado de vocês? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Várias áreas do conhecimento. O que são áreas do conhecimento? São áreas do conhecimento. Me diga uma área do conhecimento aí. Várias áreas do conhecimento. O que seria uma área do conhecimento? Política, pode ser. Literatura. Oi? Não entendi. Não é... pode ser a forma como tu vai apresentar o conhecimento é a citação, mas não é necessariamente a citação, mas o que tu vai fazer, por que tu está citando, qual é a área do conhecimento.
Então, a área do conhecimento é política, é história, é literatura, é física, é biologia, é meio ambiente, é psicologia, é sociologia, filosofia, medicina, tudo isso são áreas do conhecimento, são áreas produzidas, o quanto tu consegue usar, e não tem como elencar todas as áreas do conhecimento. Como a educação é uma área do conhecimento, como que tu consegue unir várias áreas do conhecimento? Várias significa no mínimo duas, tá? O conceito de várias aqui no Enem é no mínimo duas áreas do conhecimento. Você não precisa se preocupar com isso, porque vocês fazem duas áreas do conhecimento. O desenvolvimento 1 e 2... Oi? Desenvolvimento 1 e 2, vocês vão acabar fazendo as várias áreas do conhecimento. Dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Isso aqui a gente vai trabalhar depois, que é contexto dissertativo argumentativo. Isso aqui é o mesmo texto para a URGS e para o Enem. Um pouquinho diferente no Enem, porque ele depende mais da argumentação, a URGS um pouquinho menos. Ele é mais dissertativo do que argumentativo na URGS, mas a gente vai trabalhar essa estrutura. A estrutura do texto dissertativo argumentativo, vocês sempre vão estar nessa estrutura. Não tem como, vocês vão em duas aulas. Na primeira redação vocês já vão aprender o que é o texto dissertativo argumentativo e não vão errar mais. Agora, as várias áreas do conhecimento, compreender a proposta de redação. Isso é uma tarefa que parece simples, mas não é tão simples. Imagina o seguinte, o tema do Enem é a persistência da violência contra a mulher, que foi um tema muito antigo, teve uma divisão de perspectiva quando surgiu esse tema, acho que foi em 2015, eu acho. A persistência da violência contra a mulher. O Enem está partindo do pressuposto que há uma persistência da violência contra a mulher. Ele está dizendo, existe. Está falando, e não tem, né? Há uma persistência da violência contra a mulher. Não tem que questionar se existe ou não existe. A tua questão é, parte do pressuposto que há. Quais são os desafios para isso? Quais são as grandes barreiras? Quais são os grandes entraves? Aí o Enem vai te dar 4 textos, e você tem que entender o que os 4 textos dizem. A gente vai ter uma aula só para uma aula ou meia aula, só para entender a leitura de propostas do Enem e da URGS. Como é que se lê um texto da URGS e um texto do Enem? Como é que se lê aqueles 4... Quantos textos são no Enem? Quantos? 4. 4 textos, às vezes 5, mas normalmente é 4, nos últimos anos 4. 4 textos. Como é que se lê? Será que esses textos estão ali a esmo, aleatório? Não. O primeiro texto vai definir o que está falando. Por exemplo, qual foi o último tema do Enem? Qual foi o último tema do Enem? A herança africana no Brasil, né? A invisibilidade e o apagamento da herança africana. Quais são os desafios? Então, a primeira coisa que o Enem vai fazer, quando ele te der um tema, ele vai falar o que é herança africana. Vai definir, vai dar o conceito daquele tema. Violência contra a mulher, ele vai definir o que é violência contra a mulher. Herança africana, ele vai definir o que é herança africana. Ele vai falar, é nesse contexto. Aí depois ele vai dar textos para te situar sobre isso. Então tem que saber ler a proposta para entender de fato o que é a proposta. Então isso é uma coisa que é fácil de pegar, que a gente vai praticar, mas que a gente não pode só chegar assim na hora da redação e ler só o que está aquela palavrinha em negrito lá embaixo. Não é essa a proposta. A proposta é aquela palavra em negrito com todos os textos de apoio do Enem. Os textos motivadores. Essa competência aqui, quantos vocês acham que vocês tiram nessa competência? Quantos dá para tirar? Na primeira eu disse que não rola 200. E essa aqui? Oi? Tirou 120. Mas quem acha assim, será que essa aqui... Qual é mais fácil, a 1 ou a 2? A 2. Essa aqui, com certeza, é uma competência que a gente vai buscar o 200. Essa aqui, ó, com uma certa tranquilidade, a gente consegue chegar no 200. Não muita tranquilidade, mas com uma certa tranquilidade. Quando eu digo uma certa tranquilidade, é entendendo as regras do jogo, entendendo como é que se lê a proposta do Enem e aplicando 2 áreas do conhecimento. 2 áreas do conhecimento é um livro e um filme, um livro, a Constituição e uma série que vocês viram. Não precisa. Quando a gente fala desse critério aqui, às vezes vocês têm umas coisas que me irritam um pouco, né?
que é ficar citando aqueles caras do TikTok, né? Que ficam. Ah, não, fala do fulano que agora que dá pra tudo. É um repertório Coringa. Vocês amam o repertório Coringa, não? Repertório Coringa. Aí, qual? Ai, usa o Zygmunt Bauman. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula no PEAC de redação, faz uns 3 anos, eu assumi uma turma que eu achei que estava bem bagunçado. Uns 3 ou 4 anos, eu não me lembro. E daí eu peguei a redação, pedi uma redação para os alunos da tarde, e vieram várias redações com o Zygmunt Bauman. E eu, na minha inocência, achei, bah, quem é que está ensinando isso para os alunos? Não que eu concorde muito com o Zygmunt Bauman, né, mas quem é que está ensinando isso para os alunos? Perguntei para os professores de história, perguntei para os professores de literatura, ninguém explicou nada. Eu falei, pessoal, por que citaram tanto o Bauman na redação? E aí o Estado é uma instituição zumbi. A gente é frase ruim porque não é bem isso que o Bauman falou. E daí o Estado é uma instituição, por que aparece tanto nas redações? E aí os caras, depois eu fui ver, eles pegaram de uma guria no TikTok que falou que era bom usar o Zygmunt Bauman porque era um repertório Coringa e todo mundo colocava aquilo. E aí como é que as pessoas encaixaram? Eu não lembro qual era a proposta, mas era assim, segundo o importante sociólogo Zygmunt Bauman, o Estado é uma instituição zumbi. Nesse sentido, é importante combater a persistência da violência contra a mulher. É umas coisas que não tem nada a ver com a outra. Mistura uma coisa com a outra. Vocês não sentem a falta, a forçação de barra nisso? O corretor também sente, gente. Então não inventem coisas de falar de gente que você não conhece. Eu vou citar o Thomas More. Cita aí repertórios coringas, livros que vocês usam. Quem é meu aluno sabe que eu não gosto nem um pouco disso, né? Sabe que eu tenho um problema com isso. Porque fica ruim, vocês vão perder nota. O corretor sabe se tu está usando o repertório porque tu discutiu aquilo, porque tu sabe daquele assunto, ou se tu está só enchendo linguiça. O corretor sabe. Ele não vai te dar 0, mas ele não vai te dar 200. E se citou o Bauman, não tem como dar 0, mas não vai te dar 200. A gente não está aqui para ser mediano. A gente está aqui para ter grandes notas. Então, a gente vai ter que ser um pouco mais que isso. Tá, Zé, mas eu não leio nada. Eu não vejo jornal. Eu não escuto música. O que tu faz na vida? Não faz nada. E isso é uma verdade, as pessoas não leem nada. Não... Primeiro a gente tem que mudar um pouco a nossa postura, tentar ver os nossos tempos, nossas possibilidades, e ser um pouco mais, né? A gente não está aqui na sexta-noite para fazer mais do mesmo. Se a gente tivesse aqui sexta-noite porque a gente quer ser diferente de outro pessoal, por escolha, por impossibilidade, a gente está aqui para fazer diferente. Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem e aproveitar ele da melhor forma possível. O que a gente tem para melhorar o nosso repertório, para ter outras áreas do conhecimento? De onde que eu posso tirar áreas do conhecimento das minhas experiências de vida que eu tenho aqui no PEAC? Pô, vocês vão ter uma aula de literatura lá que vai discutir 12 livros. Será que eu não posso ficar naquele repertório daqueles livros, conteúdos para trabalhar? E o ano passado isso foi muito claro dos nossos alunos do PEAC, porque uma das leituras obrigatórias é o Avesso da Pele, do Tenório, que fala sobre o racismo, fala sobre a experiência dele como homem negro, e uma parte dele fala sobre a experiência dele aqui no curso de letras, um curso que ele é a primeira geração de cotista aqui da URGS, e ele fala dessa experiência dele aqui dentro. Bom, outro aspecto que dá para falar, lá nas aulas de história, nas minhas aulas mesmo, eu falei, inclusive umas semanas antes, o Rui Barbosa, quando assumiu como ministro do Estado da República, ele queimou os registros da escravidão do Brasil. Ele queimou porque ele disse que era uma página tão ruim da história que não era para ser lembrada. Tem outras teorias dizendo que é uma forma de também não de evitar que se indenizasse os escravagistas futuramente. Mas qual é a consequência disso? O país sem memória, como é que se trabalha a ancestralidade, como é que se trabalha a memória? Como isso impactou na herança africana, nos desafios de consolidar a herança africana no Brasil. Então, isso é um repertório. Isso é uma área do conhecimento importante. Pega uma experiência histórica, um fato histórico, que vocês não ouviram, copiaram da internet, vocês ouviram nas discussões da aula de vocês. É isso que vocês têm que se ligar. Então, a gente vai fazer um exercício a partir de agora. Tentem fazer esse exercício mental sempre que possível. Estão discutindo um assunto com alguém, pense assim, se fosse esse assunto da redação, como é que eu poderia usar como repertório? Que tipo de coisa eu poderia fazer dele? Sabe? Façam esse exercício mental.
Tentem buscar essas coisas. Você vai, isso aqui é um bom repertório. Então, nesse sentido, que não pode ser uma coisa forçando a barra. Se forçar a barra, nunca é 200. Se tu citou alguém porque tu pegou pronta a frase, pode ter certeza que tu não vai tirar 200. Pode tirar 160, porque a competência diz assim, ó. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de repertório sociocultural produtivo. Pode ser o repertório sociocultural produtivo. Citar Zygmunt Bauman é um repertório sociocultural produtivo? Claro que é. É um sociólogo super importante sobre a modernidade, importantíssimo. Citar Kant é importante? Claro que é. Citar Aristóteles é importante? Claro, óbvio que sim. São pessoas que consolidaram o pensamento ocidental, óbvio. Mas aí tu fez uma parte, tu não fez a outra. A argumentação consistente. Para a argumentação consistente, você tem que pegar aquela informação e usar a serviço da tua argumentação. E apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Mas o 160 diz assim, ó, desenvolve por meio de tema de argumentação consistente também, ó, os dois são consistentes, apresentam um bom domínio do texto dissertativo, com proposição, argumentação e conclusão. Se tu citar os caras meia boca, tu pode tirar. Os caras só por citar, tu pode tirar 160. Não tira 200. Mas pode tirar 120 também. Tu vai ficar entre 120 e 160. Se tu começar a copiar repertório da internet. No começo, meus amores, eu até aceito. Porque a gente tem que formar um pouco do nosso repertório, formar um pouco da nossa possibilidade. Você tem que citar pessoas, tem, no Enem é importante citar esse repertório sociocultural. 120, 60% da nota. Por meio de argumentação previsível, apresenta domínio mediano do texto. Aí já é meia boca, né? Então vocês vão ficar entre 120 e 160. Mas dá para tirar 200, tranquilamente. Só que não, eu sei que a gente tem essa coisa. Não achem que repertório socioculturalmente, repertório produtivo é alguma coisa que está lá longe, dos intelectuais que falaram, daquelas pessoas, texto muito velho, livro muito velho. Não é isso. É como tu vê, como tu interage com o mundo, qual é a tua opinião sobre o mundo, quais são as tuas experiências sobre o mundo. Isso é repertório. Não é só aquilo. O repertório pode ser a experiência da tua mãe. Pode ser a experiência da tua mãe como empregada doméstica, pode ser a experiência do teu pai, pode ser a tua experiência, isso é um repertório. Situa isso na forma de um texto dissertativo, isso também é repertório, tá? Não pense só que é uma coisa dos intelectuais que não tem o que fazer. Perguntas? Repertório do dia a dia. Vamos pensar quando a gente precisar mais na prática isso, tá? Mas tu poderia citar a desigualdade social, a falta de oportunidades das pessoas para estudar. Tu pode dizer que no Brasil a desigualdade social é tão grande que muitas pessoas são afastadas do ensino. Isso é um repertório. Isso é repertório. Não precisa citar um intelectual para ser repertório. Claro que como forma coringa dá para citar um repertório. Eu vou ensinar repertórios coringas para vocês? Claro que eu vou, pessoal. Eu também não vou dizer esperar que vocês leiam 1000 coisas. Qual é o meu repertório coringa? A Constituição. A Constituição a gente vai estudar. Por quê? Porque eu estou inventando, porque, não, eu sou professor aqui formado em letras e estou falando de Constituição. Não, eu estou falando porque eu também sou advogado. Então, eu estou falando porque eu conheço do que eu estou falando, eu sei o que são os direitos sociais, eu sei que são os direitos individuais, a gente vai trabalhar o direito à educação, eu também sou formado em letras, tá? Então, eu sei disso, eu estou usando um repertório que eu não estou tirando da minha cabeça, até porque se eu fizesse isso, eu seria mais do mesmo, né? Eu sei do que eu estou falando. Então, quando a gente trabalhar a Constituição, a gente vai trabalhar bastante, nós vamos ver e vocês vão entender o que é um direito social, o que é o direito social à educação, por que a Constituição chama isso de direito social. E quando vocês entenderem isso, virou um repertório da vida de vocês. Que daí vocês vão encaixar com a vida de vocês e com as coisas do mundo. Mas você não vai só citar assim, a Constituição, no seu artigo 6º, prevê como direito social o direito à moradia, à educação, ao lazer, à maternidade. É só uma repetição. O que se encaixa o direito ao lazer? Pô, sobre o patriarcado, sobre os problemas com as mulheres, tu pode falar direito ao lazer, direito à moradia, se o tema for sobre moradia, o direito ao trabalho. Tem várias questões que a gente pode tocar. Então,
Isso é repertório. Daí tu pega aquilo e joga para tua vida e a nota é 200. Joga para como tu vê aquela situação. Por isso que a gente vai ter que problematizar mais as coisas em aula. E isso eu falei um pouco ano passado. Eu fiz de forma coringa, mas a gente vai discutir um pouco mais esses direitos sociais e outra parte lá da proposta de intervenção. Nós vamos trabalhar bastante isso. Nem que seja em vídeos curtos que eu passo para vocês, que é uma meta, eu ainda não consegui cumprir, passar uns videozinhos curtos, assim, como é que a gente poderia discutir esses assuntos. Consigo, mas não estou vendo. Mas se eu souber usar bem a teoria da caverna do Platão, eu consigo 200? Perguntou o Eduardo. Pode, mas normalmente é chinelagem. Normalmente o pessoal, se tu conseguir usar bem qualquer coisa, tu pode usar a Barbie. Pode usar o que tu quiser. Qualquer coisa de repertório sociocultural. E não estou falando de brincadeira. A Barbie pode ser um repertório, tu pode discutir várias questões ali. Mas como que tu usa isso vai depender. Pode. O mito da caverna vai ser um repertório coringa também que a gente vai desenvolver. Eu vou trabalhar alguns aspectos também de vocês, como a filosofia, porque eu também sou formado em filosofia. O cara é formado em tudo, não, sou formado só nesses três. A gente vai discutir alguns aspectos da filosofia também, sobre o mito da caverna. Esse sim é um repertório coringa, é um milkshake, tu pode levar para o lado que tu quiser. E a Constituição também. Por que a Constituição sempre vai cair na prova? Alô, alô. Foi? Por que a Constituição sempre vai cair? Por que a Constituição sempre pode ser um repertório coringa? Porque vai ser sempre um problema social que vai aparecer no Enem. E a Constituição trabalha sobre os direitos sociais e os direitos civis também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tirei 200 com o filme Django Livre no repertório. Tá legal? Django Livre é um bom filme. Mas não foi só esse que tu usou, né? Deve ter usado outro também. Tá, vamos continuar então. O aluno, o João falou assim, Zé, o meu medo em relação à redação do Enem, agora, esse ano é a caça aos modelos prontos e os repertórios muito usados. Isso é meio mito, tá? Não tem caça, não tem um caçador de repertório pronto. Não existe isso, é meio mito, tá? O que o corretor pode fazer? Ele pode fazer o seguinte, ele pode olhar assim, tá forçando a barra demais, vai tirar mais nota porque tá forçando a barra. Mas ele não pode partir do pressuposto, ele não é um avaliador, ele não é um detetive para dizer, não, esse cara aqui pegou da internet. Por mais que ele ache isso, ele não tem condições de falar isso porque a pessoa não pegou da internet. Ela pegou da cabeça dela. Ela fez ali sem a ajuda da internet. Quer dizer, o conhecimento não pode, que traz na tua cabeça não é o critério para fazer a prova, não tem nem legalmente essa possibilidade. Mas assim, eles vão tirar nota quando for muito corriqueiro, muito clichê. Esse de tangenciar, essas coisas a gente vai falar depois na prova. Google tema. Isso eu vou trabalhar também, o que é os conceitos com você, não só para a nossa redação do Enem. Agora, pessoal, vocês até podem tirar 200 na competência 2. O que a competência 2 faz? Botei vários repertórios, botei um filme, botei a Constituição, botei um livro, já foi até demais, né? Não tem espaço em 30 linhas para fazer tudo isso. Beleza, repertório, somente com texto dissertativo, beleza. Agora, a competência 3 já é uma competência que faz o seguinte, ó, citou o Bauman, beleza. Agora segura o rojão. Mostra como a modernidade líquida é um assunto que tem a ver com o que está discutindo na redação. Falou da Constituição? Por que a Constituição prescreve como direito social o direito à maternidade? E por que isso é importante para a tua redação? Se a gente está falando sobre herança africana. Por que eu estou citando uma coisa? Essa é a competência 3. É como tu pega esse repertório e como tu aprofunda ele na tua redação. Citou o cara,
vai ganhar nota por citar um pouquinho, por isso que a 2 ainda consegue tirar 200. Não tem como descontar muito se tu citou os caras, mas prejudica muito a 3 se aquele repertório tu não domina. O que diz a competência 3? Selecionar, relacionar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Selecionar, relacionar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É como tu pega aquele repertório para sustentar um ponto de vista sobre aquilo. Pô, a Constituição está dizendo isso. A Constituição foi feita em 1988, 5 de outubro de 88. E até hoje não se consolidou o direito à moradia no Brasil. Então, o que falta no país é vontade política para que isso ocorra. Aí tu relacionou uma coisa com a outra. Aí vocês acham que nessa aqui é fácil tirar 200? Qual é mais fácil, na 2 ou aqui? Com certeza na 2, gente. Essa aqui já o bicho pega um pouco mais. Quando vocês perdem nota, quando vocês chegam no 900, normalmente você não consegue segurar o 200 nessa competência aqui. Nessa competência aqui, tu tem que realmente querer argumentar na tua redação. Tu pode tirar 200, mas tu pode tirar... Tem cadeiras aqui na frente também, se quiserem. O que é a nota máxima na competência 3? Apresenta informações. No Brasil, a boa parte da população é excluída do acesso à educação por dificuldade financeira, relacionado ao tema, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Tudo isso relacionado ao tema. Por isso que às vezes é mais importante tu apresentar o teu repertório e argumentar, não ficar apresentando 1000 repertórios. Pega aqueles repertórios, pensem bem nos repertórios de vocês. Por isso que a gente vai trabalhar depois o projeto de texto. Quando eu começar a redação, vocês vão ter que chegar num ponto que vai ser assim. Vou escrever a redação sobre a persistência da violência contra a mulher. Na introdução, qual vai ser minha tese? Vai ser um estudo quase mental, assim. Minha tese. A persistência da violência contra a mulher, a causa é a impunidade. É uma tese. O que eu vou colocar? Vou falar das leis pouco severas e da pouca fiscalização da polícia. Falei num parágrafo de uma coisa e de outra. Porque agora eu tenho que pensar, minha proposta de intervenção tem que dialogar com isso. Quais são as possíveis desencadeamentos para isso? Então, isso é um projeto de texto que a gente vai trabalhar ainda para construir. Mas ele precisa ser organizado para que tu consiga tirar 200 disso. Vai ter que ser organizado antes de começar a escrever. Não tem como pensar a redação escrevendo. Tem que pensar antes. Ok? Eu sei que vários de vocês tendem a esperar a iluminação para escrever, né? Começa a escrever e vê o que vai acontecer. Não vai ser mais isso. Escrever é um processo racional. Quando tu começar a escrever, tu tem que saber mais ou menos o que tu vai escrever em cada parte do teu texto. Vai ser isso, vai ser aquilo, aquilo outro, porque eu sei falar dessa proposta aqui de intervenção. Isso a gente vai trabalhar e todos têm que desenvolver essa técnica de planejar o texto antes. Não é aqueles planejamentos que a gente vê na internet, que uma vez eu teve um aluno do PA, que ele já passou, ele veio para mim, me trouxe umas 5 folhas. O que é isso, cara? Ele, eu vi o meu planejamento, meu plano, como é que é? Projeto de texto. Meu projeto, agora caiu da moda, né? Você não ouve falar do projeto de texto? Saiu de moda? Antes era uma época que tinha tal de projeto de texto, porque lá no manual do Enem dizia a palavra projeto de texto. Daí alguém pegou aquilo e botou na internet e todo mundo achou como uma verdade. Só que o cara escreveu 5 páginas de projeto de texto. A redação é 30 linhas. Não é assim. É utópico. A introdução, vai isso. Cara, tu acha que a prova é quanto? 3 dias? Não, só tópico. E botava em canetinha e não sei o quê. Tu não vai poder usar canetinha, não vai poder usar nada na prova. Não tem esse monte de cor aqui. Não existe isso. O que eu vou botar na introdução? Tópico. Qual é a minha tese? A impunidade. Quais são as soluções para o problema? Leis mais severas e maior controle público sobre as ações da polícia no combate à violência contra a mulher. Eu organizei meu texto. Esse aqui, 200, é mais difícil. Olha como é que ele é no 180. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema,
de forma organizada, com indício de autoria em defesa de um ponto de vista. Autoria, meus amores, é a palavra que apresenta aqui. Autoria, eu estou vendo um indivíduo por trás do texto. Alguém que tem uma opinião sobre aquilo. Por isso que você tem que escrever um pouco mais com raiva, menos com amor. Tem que escrever menos com o coração e mais com o fígado. Você tem que se mostrar como autores de um texto. Não pode ficar num negócio assim, meio água com açúcar. Vocês não são sabão de coco para ser neutro. Não tem neutralidade na escrita. Você sempre escreve sob um ponto de vista. Você escreve sobre as experiências de mundo de vocês. No Enem, isso fica um pouco mais escamoteado, meio quieto. Mas na URGS, se você não escrever assim, você vai tirar nota ruim. A gente vai ver quando a gente falar da URGS, que a URGS quer que vocês sejam autores. Então, isso... Ó. Em algum momento no ano, vocês vão sentir... Vocês vão ter algumas dúvidas. E isso é um momento bem complicado. Em algum momento do ano, todos vocês, todos que estão aqui presencial ou EAD, vão pensar assim, vale a pena eu vir sexta-feira numa aula, ficar na aula? Isso é um movimento, começou a aula, isso é um movimento que vai acontecer, e é bem comum que as pessoas fiquem no meio do caminho, que elas desistam. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso quando isso for os demônios da vida de vocês. Quando essas coisas aparecerem na vida de vocês, eu queria que vocês pensassem nesses aspectos de que a gente no PEAC é um projeto de resistência, nós estamos há muitos anos. Eu fico muito feliz quando as pessoas elas voltam ao PEAC, mesmo depois de um tempo, porque mostra como um projeto que fica, que ele persiste, que ele é uma referência. E eu acredito muito na educação em processos de afeto. Então, eu acho assim, quando vocês tiverem alguma dificuldade, não se sintam assim, eu desisti, eu parei, eu fracassei. Não sintam assim, sintam que existem pessoas que acreditam nesses processos. E eu acho que isso que a gente faz para vocês, tipo um lanche, um chocolate, café, não é uma questão, não tem nenhum sentido a não ser para a gente construir essas relações pessoais super importantes, que não faz o menor sentido para a gente. Não tem por que a gente fazer se não for por isso, porque vocês não são clientes nossos, vocês não são nada de uma relação de consumo, são só pessoas que a gente acredita que devam pertencer à universidade. Então, é importante que vocês façam essas redes de conexão com os colegas de vocês, com os amigos. É importante que a gente converse entre a gente, que a gente converse virtualmente entre os colegas, que vocês façam grupos no WhatsApp, que vocês tenham redes de contato. Isso, para mim, foi uma coisa muito marcante na turma EAD, que teve vários ex-alunos do EAD que ficaram amigos, que em festas depois se encontravam, e a gente precisa dos outros para continuar. A gente precisa de conforto, de apoio para continuar. Não é fácil fazer o vestibular. Eu estou falando aqui um processo, simplificando um processo para quem já está desde o começo do ano 2000 na URGS, que já passou por 3 cursos superior, por pós-graduação, para quem já está vivendo isso há muito tempo, mas mesmo assim eu não estou dizendo que ele é fácil, eu estou dizendo que existem caminhos, mas ele não é fácil, não é muito fácil. Tirar 900, eu digo que é possível, mas não é fácil, vocês vão ter que se esforçarem bastante, então pensem nisso, agora está um tempinho ainda agradável, daqui a pouco vai esfriar, vai ter outras circunstâncias da vida, vai ter aquelas coisas que está com a gente mesmo dizendo, não é para ti, faz outra coisa, tá justificado, por que tu não vai? Então, quero dizer que é muito mais do que estudar química, física, história, redação, é um processo de resistência a uma lógica que é feita para nos excluir. Então, resistam, gente, resistam, e é mais fácil resistir com os outros, sendo solidários, sendo amigos. Então, quem puder fazer essas conexões, façam. Não se cobrem também por estarem cansados. Isso é bem comum. Infelizmente, todos que eu estou vendo aqui, não sei quantos estão no EAD, deve ter uns 300 e pouco, mas todas essas pessoas, algumas vão ficar no meio do caminho, e eu espero que ninguém fique, mas quem ficar, e se por acaso depois, lá daqui a uns meses, pessoal, aquele careca estava falando lá em abril, isso fizer algum sentido, voltem. Voltem porque é um projeto que resiste. E a gente acredita em vocês. De fato. Então vamos lá, vamos voltar. Fora agora eu me senti literalmente um pastor, aqui no meu púlpito, na igreja do Zé, igreja quadrangular do Triângulo Redondo, a igreja do Zé. Não estou rindo de nenhuma religião, tá? Eu respeito as religiões, embora não
tenha nenhuma questão com religião. Vamos lá. Olhamos a competência 3. Agora vamos para a competência 4. O que a gente tem até agora? A gente viu que a competência... Está repetindo o troço. Aqui, a 4. O que a gente viu das 3 competências? A primeira, muito difícil tirar 200. A segunda, não vou dizer que é barbada, mas é bem plausível tirar 200. A terceira também é muito difícil tirar 200. Nós temos 2 competências aí que podem nos tirar 40 pontos, cada uma. 80. E agora, se eu vou tirar 900, o que eu faço? Não posso errar mais? Mais ou menos isso. Vamos ver o que a competência 4 nos diz. Ela fala o seguinte: demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que são os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação? É saber usar uma coisa que são os nexos, operadores argumentativos. Olha o que é tirar 200 na competência 4. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Vamos lá, pessoal. O que é um repertório diversificado de recursos coesivos? Primeiro, o que é coesão? Coesão, vocês estudaram na escola, ou deveriam ter estudado, coerência e coesão, né? Não sei que bosta é essa, mas eu sei que existiam essas palavras. Coerência e coesão, não é isso? Tá. Vou tentar trocar em miúdos. Coesão é uma cola entre as palavras. É como se eu dissesse assim: trabalhei, tá certo? Já estou bugado também, tá todo mundo cansado. Trabalhei, mas eu falei isso com a turma do EAD, falei com as minhas turmas da tarde, da noite o Francisco é uma outra abordagem, cada um com a sua abordagem. Mas o que eu espero quando eu coloco a palavra trabalhei, mas, completem para mim. Trabalhei, mas não estou cansado, porque a pressuposição dela é que quando a gente trabalha, a gente fica cansado. É uma pressuposição lógica. Trabalhei, mas o que mais? Não me pagaram. Trabalhei, mas não recebi. Porque é uma outra pressuposição. Quem trabalha espera receber. Trabalhei, mas o quê? Cheguei atrasado. Espera-se, exceto eu, que não se chegue atrasado no serviço. Né? Se espera que a gente não chegue, mas a gente chega. Então, quando eu digo trabalhei, mas, se espera que a ideia que venha depois é uma ideia de oposição. Uma ideia quem trabalha, mas não recebi. Uma ideia, como disse aqui a Cláudia, de adversidade. É quando a gente pensa na palavra adversidade, parece que é umas barreiras que a gente está enfrentando, né? Estou passando pelas adversidades, as barreiras, não? As dificuldades no caminho, mas são ideias opostas que se contradizem. Quando se espera, o que se espera quando se trabalha? Que se receba. Quem é que faz essa coesão entre não receber e trabalhar? O mas. O mas é um recurso coesivo. Ele é um recurso que dá coesão. Eu poderia usar trabalhei, por isso não recebi? Faria sentido? Porque o recurso por isso não me dá uma ideia de oposição. Se eu fosse colocar trabalhei, por isso recebi. É uma ideia que confirma. Então, isso é coesão. É essas palavrinhas que fazem a cola entre as palavras. Isso é recurso coesivo. A gente tem que trabalhar muitos recursos de coesão. Vocês usam isso quando eles colocam lá na redação, lá no desenvolvimento 1. Nesse cenário, ademais, ou quando se coloca lá no parágrafo de conclusão. Como é que vocês iniciam o parágrafo de conclusão? Tem uma galera do portanto. Contudo, pode, às vezes, em suma. Urge
portanto, tem uma galera do urge, portanto. Esses recursos coesivos, eu aceito que vocês peguem da internet. No começo. Existe lá vários modelinhos, eu vou mostrar para vocês alguns recursos coesivos, então peguem de mim que é mais seguro do que pegarem da internet. Eu aceito que vocês usem esses recursos coesivos. O que eu posso dizer para vocês? O início do segundo parágrafo vai ter um recurso coesivo, o início do terceiro parágrafo vai ter um recurso coesivo, e o início do parágrafo de conclusão vai ter um recurso coesivo. Iniciar os parágrafos. Eu não aceito que vocês não iniciem com esses recursos. E pode ser qualquer um, pode ser sempre o mesmo, pode mandar sempre a mesma coisa na redação, não importa, pode decorar o negócio, eu não estou nem aí. Vocês vão iniciar com esses recursos coesivos. Não significa que a nota é só o recurso coesivo do início do parágrafo. Imagina o seguinte, no parágrafo 2 eu coloquei: a persistência da violência contra a mulher é um problema que é causado pela impunidade. Os agressores sentem legitimados pela omissão do Estado. Eu discorro sobre isso. No outro parágrafo, eu vou colocar uma outra perspectiva. Como é que eu posso iniciar aquele parágrafo? Eu posso colocar, além disso, outra questão extremamente importante. Vocês viram que esse além disso estabeleceu uma coesão com o que foi antes? Isso são os recursos coesivos. Só estou apresentando para vocês, a gente vai trabalhar cada um deles. Só estou apresentando. Pergunto para vocês, vocês acham que essa competência é difícil de tirar 200? Dá para tirar 200 tranquilo. Fazendo primeiro essas coisas do início dos parágrafos e caprichando. O que não pode acontecer? É tu confundir o mas com o por isso. Botar uma coisa que não dá coesão. Que não tem a consequência depois, tendo coesão, nós temos uma outra coisa, que é coerência. Você lembra da coesão e da coerência? A coerência é usar o mas quando se diz não recebi. A coerência é usar o por isso quando se usa recebi. A coerência lógica do processo. Essa competência dá para nós tirarmos várias notas, muitas notas excelentes. E dá para a gente ter umas tabelinhas de recursos coesivos. Vocês podem ter a tabelinha de vocês. Eu vou incorporar alguns na vida de vocês. Você não precisa ficar só com um mas. Pô, em vez de mas, eu poderia usar o quê? Porém, o que mais que eu posso usar? Entretanto, contudo, todavia, no entanto. Posso usar vários. Oi? Depende do caso, infelizmente. Depende, infelizmente é um advérbio, né? Um outro sentido. Infelizmente ainda persiste a violência. Não é só essas palavras, não é só as conjunções que são recursos coesivos. Palavras assim, quando eu digo assim, ó, em vez de eu escrever, se eu colocar nesse, tem viés. Pode ser o viés, mas vou colocar uma palavra que não seja um nexo claro. Nesse cenário. Nesse cenário também é um recurso coesivo. Quando eu digo nesse cenário, não dá a ideia de que ele está remetendo a uma coisa que foi dita antes? Esse é o recurso coesivo. Então, você tem que trabalhar esses coesivos. Vocês estão vendo, ó, por enquanto, dá para nós fazermos concomitantemente, o colega que colocou, que é um advérbio também, que é ao mesmo tempo, simultaneamente. Além disso, não obstante, o Guri colocou tiro 200 negativo. Isso é acreditar no seu sonho, Pedro. É isso aí. É uma humilhação atrás da outra. Então, vamos agora para a última das nossas competências. O que é tirar 160? Articula as partes do texto com poucas inadequações, apresenta um repertório diversificado. Ó, o repertório diversificado continua. O que é um repertório? A gente sabe o que é recurso coesivo. O que significa ser diversificado? O que significa ser diversificado esse recurso coesivo? Não vai repetir. Não que não possa repetir, mas evite repetir. Variedade, maior quantidade, aumentar o teu leque de recurso coesivo. Mas vai chegar um momento que você não vai aguentar mais fazer a redação do Enem, que vai ser sempre igual. E eu quero que chegue esse momento. Quando chegar nesse momento, é 900, pessoal. Você já sabe como inicia o segundo parágrafo, qual nexo vão usar no meio do parágrafo. Treinem. É uma prova
super tranquila, você tem que passar essa barreira do medo de começar a escrever inicial. Às vezes tem alunos que demoram 2, 3 meses para fazer a primeira redação. Tentem, pessoal. Se vocês tiverem muita dificuldade, é óbvio que eu tenho 1000 alunos. Não é uma hipérbole que eu estou dizendo, é 1000 alunos. São 1000 alunos que a gente tem no PEAC. E eu sou professor de todas as turmas. Não porque não tem professor de redação, mas porque eu escolhi ser professor de todo mundo, porque eu tenho um projeto assim, de uma forma que eu trabalho, e eu acho que é um pouco narcisista, pode ser, mas eu acho que é importante porque a gente quer desenvolver. Então, eu não quero mudar a linha de raciocínio e de formas. Então, a gente vai poder desenvolver isso com mais profundidade. Quem tiver muita dificuldade, a gente pode tentar ver algumas monitorias, algumas aulas extras para tentar ajudar. Mas vocês têm que fazer a primeira, gente. Já te dou a palavra. Isso é igual coceira. Se a gente começa, não para, não é? Começa a coçar. E depois que tu escrever, que tu fizer a primeira, vai. Mas faça a primeira. Eu falo isso, mas eu também sou assim, tá? Não se cobre em fazer uma redação que já seja boa. Eu não quero apresentar uma redação muito ruim para o senhor. Apresenta o que tu conseguir. Apresenta para eu ter um ponto de partida para analisar para vocês, tá? Não façam isso com vocês, porque em 3 meses eu espero que vocês já estejam num nível muito bom, já dominando no mínimo a estrutura da redação, no mínimo já sabendo os nexos que vocês vão usar e sabendo o que é uma proposta de intervenção, que é outra competência que a gente vai trabalhar. Eu espero isso em 3 meses, porque 3 meses já é muita coisa para escrita. Fala, colega. Olha, a pergunta da colega que está no EAD, né? Eu queria dar o microfone, mas acabei esquecendo. Se tem uma forma de aumentar o léxico e o repertório e os recursos coesivos. Tu falou léxico mesmo? Tu já tem um léxico muito bom quando tu usa a palavra léxico. Tu tem que entender isso. Quer dizer, a gente não percebe que a gente está. Eu achei que que tu falou leque. Eu realmente te subestimei. Eu achei que tu falou leque, mas poucas pessoas aqui sabem o que é a palavra léxico. Quem aqui não sabe o que é léxico? Léxico. Tu vê? Tá entendendo que a gente não percebe que nós melhoramos o nosso vocabulário. E eu, como tu me veio com essa pergunta, eu achei que tu não tinha falado a palavra léxico. É que a gente não percebe que a gente melhora o nosso léxico. Léxico é o mais ou menos equivalente ao vocabulário. Então, assim, é natural, a gente não percebe que as coisas vão assimilando. E tem palavras, eu quando tinha uma palavra, eu ficava quase emocionado quando eu descobri. Até hoje, quando eu descobri uma palavra nova, que legal essa palavra. E ela começa, e às vezes não entra no léxico, depois, como é que era a palavra mesmo? E depois, com o tempo, vai aumentando. Só que para vocês, a gente não quer que vocês tenham um léxico do Machado de Assis, a gente não quer um vocabulário tão requintado. O que a gente vai fazer bastante? Ler redações nota máxima do Enem, da URGS, ler redações quase nota máxima do Enem e da URGS, para ver quais são os recursos coesivos que essas pessoas usam, quais são o vocabulário que essas pessoas usam, porque daí já dá uma direcionada para o nosso, para o que a gente quer. Porque não adianta a gente pegar um repertório, um recurso coesivo que não tem nada a ver com a nossa, com o que a gente pretende, ou que seja muito fora do que a gente escreve. Um outro sim. As pessoas não sabem, daí fica meio boiando no texto. Fala, colega. Usar post-it? Pode ser anotar palavras. Eu fazia o seguinte, eu pegava nos meus livros e eu escrevia embaixo as palavras e depois eu comecei a fazer um caderno. Isso é coisa de nerd também, né? Escrever um caderno com as palavras que eu ia descobrindo. Eu já fiz isso há muito tempo, assim. Então a gente começa a melhorar. A leitura sempre vai favorecer. A gente não sabe, é um processo que internaliza. Mas dá para não ter esse nível de leitura e melhorar, sim, o nosso repertório de léxico e de vocabulário.
Você tem que ter um pouco mais de emoção com o conhecimento. Tem que se emocionar um pouco mais. Aprender uma palavra diferente, aprender alguma coisa. Tem que ser um pouco mais curioso com as coisas, querer saber mais as coisas. Isso é importante, gente. É muito importante, isso faz muita diferença. Te respondi, então? Ó, repertório diversificado, poucas inadequações. 160 significa usou um recurso coesivo de forma equivocada. Fez um parágrafo que era de oposição e começou com além disso. Não. Seria outro parágrafo de oposição, tu começaria com entretanto, no entanto. Essas ideias que a gente vai construindo. A competência 5 é a famigerada. Famigerada, você sabe o que é? Não? Não, né? Vamos melhorar o léxico aí, hein? A famigerada proposta de intervenção. Famosa ou a mal falada, né? É que famigerada. Vou fazer um parênteses, tá? Famigerada é um conto do Guimarães Rosa que o cara era um assassino e alguém o chamou de famigerado. E aí ele não sabia como responder, porque ele não sabia o que dizer a palavra famigerado. E ele foi lá num professor, e aí o professor ele falou: como é que é aquela. O cara ele me chamou de faz-me, e não sabia dizer famigerado. E aí o professor, todo o conto é o pensamento desse professor. Era um livro Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, um livro de conto. Precisa ler, né? Porque você tem um monte de leitura obrigatória para fazer. E lá o professor sabia que famigerado tinha duas possibilidades de sentido. Uma é o famoso, e o outro é o mal falado, o facínora, a pessoa, o vilão. Então tem essas duas possibilidades. E claro que aquela pessoa chamou ele no sentido de ser um assassino, uma pessoa perversa. E aí foi isso. Mas aqui eu acho que o famigerado, vocês podem achar que a competência 5 é famigerada por ser famosa ou por ser uma bosta. Vocês que escolhem. O que é a competência 5? A proposta de intervenção. Já ouviram falar nela? Quem curte a proposta de intervenção? Quem odia a proposta de intervenção? Só odeia a proposta de intervenção. E uma pessoa ama. O que é a proposta de intervenção? Você tem que pensar o seguinte: o Enem pede para eu fazer a solução para o problema. Imagina, gente. Violência contra a mulher. Imagina tu fazendo a redação e aí tu pensa o seguinte: o Felipe vai lá escrever a redação. O Felipe está lá escrevendo a redação. Quando vê, desce o helicóptero do Lula e do ministro da Educação. Vamos lá que o Felipe acabou a redação. Vamos ver qual é a solução para os problemas do Brasil. Quais são os problemas, como é que a gente resolve os problemas da educação? Os caras não estão esperando que a tua redação seja uma política pública que vai resolver os problemas do Brasil. Ninguém está esperando que tu escreva algo que vai revolucionar a nossa sociedade. Por isso que você tem que tirar a palavra solução de problema para intervenção. Vocês não vão solucionar nada. E quem é a gente para solucionar algo tão complexo que a gente. O apagamento da história da herança africana no Brasil. Como é que eu vou resolver isso? Um país de mais de 300 anos de escravidão, eu aqui fazendo a prova do Enem no domingo vou resolver isso. Esse problema é muito maior do que eu. Não, mas aqui não. Será que tem solução um problema tão complexo? Os caras já estão jogando pra ti o problema. Vai lá. É que eu acho que isso tu vai jogar. Como é que é o nome? Liza, isso é um problema que carrega muito nas tuas costas. Achar que tem que dar uma solução para coisa. É uma intervenção. Solucionar e resolver. Intervenção é uma perspectiva de uma abordagem sobre aquilo. A palavra é intervenção e não é solução de problema. Não tem como solucionar a violência contra a mulher. Como é que vai acabar a violência contra a mulher? Uma solução matando todos os homens? Pô, vai ferir os direitos humanos. Tá, beleza. Mas será que solucionaria? Uma sociedade. Será que a violência. Enfim, não é solucionar. Então, não vamos fazer distopias aqui.
eu consumi com a minha água, mas eu sou um animal mesmo. Desliguei minha água. Não, se eu me afogar aqui, eu te aviso. Então tá, ela acabou porque eu não tenho água. Não, vamos lá. Não é para solucionar problema, é para fazer uma intervenção. Elaborar proposta de intervenção para o problema. O que é intervir no problema? Vocês estão brigando, eu vou intervir. Vocês estão discordando seriamente sobre uma coisa, eu vou fazer uma intervenção. Não significa que eu vou resolver e acabar com a discordância, eu vou só fazer uma intervenção. Para fazer a intervenção no problema de vocês, você tem que ter algumas coisas. A ação, o que fazer, o agente, que é quem faz, o modo, como fazer. Vocês podem pensar em ação, agente, modo, mas pode fazer o que, como e quem. O que, quem e como. Eu prefiro assim, né? Essa palavra que vocês aprendem. Eu sei que é assim que vocês aprendem nas escolas, nos lugares, na internet. Não é dessa forma? Mas se eu trocar para isso para, em vez de ação, para o que, o agente para quem e o modo para como, é a mesma coisa, não é? Eu tenho uma linguagem mais aproximada da Alvorada, né? Eu me criei na Alvorada, então eu tenho uma linguagem mais prática do mundo. Aliás, a Alvorada vai tomar conta do mundo, do PA, que eu acho que está com muita gente da Alvorada. Quem aqui é da Alvorada? Aí, estamos pouco de noite. É que a gente não gosta de sair de noite, né? A gente tem medo. A gente tem meia-noite, então é mais difícil. O efeito é a consequência. O que fazer, quem faz, como faz, qual é a consequência disso que vai ser feito e o detalhamento da ação. Isso tem que aparecer todas as coisas para que vocês tirem nota máxima na competência 5. Esqueci uma coisa, não vai ser nota máxima. É uma receita de bolo, tem que aparecer as 5 coisas. Chega a ser cansativo de tanto fazer isso. Vamos lá. O que vocês perdem nota nessa competência? Qual vocês acham que é mais difícil colocar aí? Imagina o seguinte. Vamos pegar de novo a persistência da violência contra a mulher, que é a única tema da redação da ENEM parece que eu sei, né? Mas vamos pegar assim. Pô, eu tô falando que o problema é a impunidade do agressor, e a outra questão é o pouco investimento em políticas públicas para o combate à violência contra a mulher. Duas possibilidades. Dois argumentos que eu apresentei. A minha proposta de intervenção necessariamente tem que dialogar com isso. Eu não posso propor uma intervenção que não tenha nada a ver com o que eu discuti no texto. Quem poderia fazer? Pô, se o negócio é impunidade, quem poderia ser o agente? Quem faz? Aí vocês perdem nota, gente, normalmente. No agente vocês perdem nota. Porque às vezes colocam assim, temos que aprovar leis mais rígidas por causa da impunidade. Beleza. Tu viu que eu estava ouvindo? Tu trouxe aqui, vem. Bah, uma salva de palmas pro Eduardo aqui, ó. Aí, Eduardo. Salvou a lavoura. Nunca foi sorte. Sempre foi o Eduardo. Não vai trazer mais agora por causa disso. Imagina se a gente está dizendo que a gente tem que fazer leis mais rígidas. Ok? Pode ser? Tá, e agora? Quem faz essas leis? Legislação, sim, né? Aí já começou a perder nota com a legislação. Governo já perdeu nota também. O que é governo? Governo é uma coisa muito abstrata. Pois é, pessoal, eu sei que não estou dizendo que vocês têm que saber. Essa é uma outra falha que a gente teve no ano passado, que eu vou tentar corrigi-la esse ano. Nós vamos trabalhar mais esses processos de agentes. Entender mais os problemas sociais brasileiros e quais são as alternativas possíveis, que são os agentes. E a gente vai trabalhar isso do ponto de vista jurídico. Como advogado, eu vou trabalhar isso com vocês, vamos trabalhar. Mas como é que a gente faz para resolver quem são esses agentes? Pô, uma lei, que lei que a gente está querendo mudar? A gente está querendo mudar uma lei que é municipal, é aqui? Uma lei para aumentar a pena para um agressor. Pode o município fazer?
Existe Código Penal Municipal. O crime que é cometido em Porto Alegre é o mesmo crime cometido em Uberlândia, em São Paulo. É crime em qualquer lugar. Porque nós temos um Código Penal nacional. Ok? Então aí já dá alguma pista para a gente. Quem faz uma lei não pode ser os vereadores, não pode ser os deputados estaduais. Então quem faz lei no Brasil? Ministério não faz lei. Poder Judiciário não faz lei. Poder Legislativo. Poder Legislativo também não é tudo. Porque o Poder Legislativo, o município também é o Poder Legislativo, o Estado também é o Poder Legislativo, é o Poder Legislativo Federal, né? Quem é o Poder Legislativo? Não é Executivo, Executivo é quem faz o Congresso Nacional, que é... o cara chato, né? Cara chatão. Congresso Nacional, tá certo. Congresso Nacional já tiraria 200. Eu sou o corretor a ficar com o pé atrás, porque o Congresso Nacional é feito por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. São esses caras que fazem leis federais. Se quiser mudar o Código Penal, o Código Civil, a Constituição, são esses caras que fazem. O que eu quero fazer é uma intervenção para mudança na legislação dos legislação ambiental. Quem pode fazer mudança? Pode ser os municípios, o Estado e o governo federal. Quando a gente fala em governo federal, a gente pensa em poder executivo. Se tu quiser fazer uma intervenção nas escolas, bom, aí os ministérios fazem parte do governo federal. Vocês viram como é fácil misturar os agentes? Nós vamos trabalhar profundamente esses caras e ficar um pouco mais claro. É quase como uma aula de teoria do Estado, do Dudu, que faz direito aí. A gente estuda bastante na faculdade. Teoria do Estado. Quem for fazer direito aqui vai estudar bastante isso. Quem vai fazer direito? Tem um povo aqui que vai estudar política e teoria do Estado. O que é o Estado, como é que ele se organiza. E a gente vai precisar saber isso. Se a questão é invisibilidade, apagamento da história africana no Brasil, como que eu posso resolver isso? Eu estou dizendo que parece que tem uma coisa a ver com a educação, com investimento em cultura, investimento na herança. Quem pode fazer isso? Pô, será que eu vou fazer por leis? Se tua intervenção sempre vai caminhar por uma lei, possivelmente tu vai agir no Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Possivelmente isso. Se a tua intervenção é melhorar a educação, possivelmente tu vai recorrer como agente ao governo federal e aos ministérios da educação, Ministério da Cultura. Uma época bem grande acontecia nos alunos, que eles botavam o Ministério da Cultura, que hoje existe, né? Mas no governo Bolsonaro não existia. Então foi extinto o Ministério da Cultura e o Ministério do Trabalho. Então se a gente quer fazer, hoje existe. Então a gente tem que saber primeiro os ministérios que existem. Se tu vai falar do ministério que nem existe. Ministério da Igualdade Racial existe? Existe, isso aí. Pois é. O Ministério da Igualdade Racial, a Aniele Franco é ministra. A gente tem que saber isso, porque se eu estou recorrendo a um ministério, eu tenho que saber minimamente como é que essas coisas se organizam. Vocês estão vendo que vocês estão partindo de um nível médio para subir a régua muito. E é possível, gente, não é uma coisa assim absurda. Então, nessa competência aqui, é 200 também. Eu não aceito que aluno meu não tire 200 nessa competência. Eu aceito que vocês, numa redação ou outra, dê uma rateada e tire 160, mas já percebi, tirei 160. Depois que chegarem no 200, vocês vejam com um olhar quase que de derrota, tirar 160. Porque onde é que eu ratei para tirar 160? O que eu errei? Tem que ser 200 na proposta de intervenção. A gente vai trabalhar muito. Então, vamos recapitular o que a gente tem. Competência 1, 160. Competência 2, 200. Competência 3, 160. Até dá para dar 200, mas é difícil. Competência 4, 200. Competência 5, aí daria 920 de nota. Vocês podem ter uma variação por um dia ruim, perder uma nota na competência 2 ou 3, 2 ou 4. Eu acho que depois que você estabilizar, ele só pode perder nota na competência 2 ou na proposta de intervenção. Por isso que eu acho que todos vocês têm muitas condições de tirar no mínimo 900 na redação do Enem. Eu estou falando alguma coisa assim, parece que eu estou enrolando vocês,
Eu estou falando alguma coisa que parece assim, não, eu consigo chegar nisso. É isso, gente, é isso, não tem milagre, não tem mistério. Só que, por mais de teoria que eu vou dar para vocês, vocês vão precisar escrever. Vai ser difícil no começo, mas depois que dá aquele estalo, depois que o negócio vai assim, é mais fácil e a coisa acontece um pouco mais. Deixa eu ver. Fazer uma listinha. O pessoal quer que eu faça uma listinha dos agentes. Não, assim, posso fazer listinha, mas não vai adiantar nada. Essa listinha deve ter em alguns lugares aí. Você tem que pensar nisso criticamente. Pensar, porque o problema vai ser apresentado para vocês. Pô, eu quero construir o meio ambiente como um direito humano. É uma questão bem forte. O meio ambiente como um direito humano. Quando a gente fala em respeitar os direitos humanos, então talvez a pessoa não tenha o meio ambiente adequado, é uma violação dos direitos humanos. Então a gente vai ter que estudar um pouco mais o que é, por exemplo, direitos humanos. Como é que eu faço para ter um meio ambiente equilibrado, adequado? Como é que eu faço para invisibilidade das pessoas que não têm registro civil? Como é que faz para... Então a gente tem que pensar minimamente como é que se estrutura o nosso Estado. Então isso vai ser uma diferença que eu ainda não sei como eu vou fazer isso com vocês. Eu só não quero apertar vocês demais nas sextas-feiras, muitas aulas, mas eu vou precisar de alguma forma, e isso vocês podem ter certeza que vai ser uma diferença gritante na nota de vocês. Só que vai ser umas aulinhas assim, cara, assim, eu não quero saber disso, eu não quero saber de política. Vocês não podem pensar em política como partido político. Política não é um ato de partido político. Partido político é uma vertente, uma possibilidade da democracia da política. Mas política é desde como se escolhe separar o Estado em 26 estados, o Brasil em 26 estados e o Distrito Federal. Isso é uma organização geopolítica. A política é quando escolhe separar o nosso Estado entre poder legislativo, executivo e judiciário. Isso é um ato político. Política não é votar no Bolsonaro ou no Lula. Não é isso política. Isso é só a representação do voto na hora de é só uma parte da política. Só que a gente tem essa ideia clichê de que política é isso. Política é é entender por que no Código Civil, Código Penal Militar, até um pouco tempo, o crime de subordinação era mais grave do que o crime de estupro. Isso é um ato político. Por que se escolhe? Porque por uma determinada categoria isso era mais forte que outra. Política é entender por que tu chamava até o Código Civil de 2002 de pátrio poder e não de poder familiar. O poder familiar era do homem e não era poder familiar, era poder do homem. É entender por que a mulher, para ir viajar, tinha que pedir autorização para o marido até o Código Civil. Isso são atos políticos. Isso tem a ver com partido político? Tu pode até achar que isso é coisa de... Mas daí é uma opção tua de ver o mundo de uma forma. Mas numa sociedade sadia, ninguém pode achar que uma mulher tem que pedir autorização para um homem para viajar. Se tu pensa isso, aí nós temos uma divergência muito forte da forma como a gente vê o Estado. Mas o Estado que cai no Enem é o Estado que respeita os direitos humanos. É o Estado que a gente vai trabalhar aqui, é o Estado que se estuda dentro da universidade. Vocês estão literalmente dentro de uma universidade, ou literalmente dentro do MIT, que organizado pela boa universidade. Essa aí não colou, não deu certo na frase. Ok? Dúvidas? Tem dúvidas? Vocês acham que a gente consegue? O que a gente vai precisar fazer depois? A gente vai precisar fazer uma pequena diferença quando a gente for entrar na URGS. A URGS tem umas diferenças do Enem. Qual é a grande diferença da URGS para o Enem? Tá, vamos lá. São 3 diferenças grandes, assim. A primeira, fala aí, alguém disse aí. Não tem proposta de intervenção. Proposta de intervenção é uma coisa exclusiva quase que do Enem. Para ver como é que a gente pensa o mundo, eu falei que foi para vocês que eu falei como é que construíram a tal da proposta de intervenção, foi, né? Não? Proposta de intervenção era uma forma de avaliar o ensino médio e ver se os alunos que são do ensino médio tinham um senso crítico sobre a sociedade. Então, não tem, né? Mas daí a tal da proposta de intervenção é uma coisa quase que exclusiva do Brasil. Não tem, não por culpa dos alunos, por culpa de uma concepção política, uma forma de ver o Estado, que não produz isso nos professores, nos educadores, nos jornalistas, vai produzir
na escola, é só uma consequência de uma organização do Estado. Não tem proposta de intervenção na URGS, não precisa ter uma intervenção para problema nenhum. Isso é uma coisa bem forte, que no Enem é 1/5 da nota, 20% da nota proposta de intervenção. No Enem você segue essa receita de bolo para cumprir as etapas das 5 competências. Na URGS não tem proposta de intervenção. O que mais que na URGS é diferente? Linhas, sim, linhas tem mais. Na URGS é 30 linhas no mínimo e no máximo 50. Não é o mesmo tamanho das linhas, equivaleria a uns 45 do Enem. Se fosse no modelo Enem, seriam umas 45 linhas, o Enem no máximo é 30. Tem mais espaço para escrever. E as linhas mínimas é 30. Só para deixar claro para vocês que vocês podem achar um absurdo que eu vou falar isso, falar agora, mas dificilmente vocês vão achar 30 linhas muito. Vocês vão achar que vai faltar espaço. Eu garanto para vocês que com o tempo vocês vão ver que 30 linhas é pouco para escrever, que falta espaço no Enem. Vocês vão chegar nesse processo. E a URGS é 50 linhas. Mas o que mais tem diferente da URGS do Enem? A colega disse aí, pessoal, da EAD, que a URGS faz a gente se colocar num personagem, o tipo um RPG. Isso. A URGS faz tu te sentir assim, colocar. Teve um ano retrasado, a URGS falou assim: ó, você agora é um estudante do terceiro ano do ensino médio e vai ter que falar com os pais, professores e seus colegas para defender, apresentar um texto colocando teu ponto de vista sobre o ensino de história na escola. Então, esse foi o papel que a gente se colocou. E é isso que a URGS queria. Vai lá, te senta de personagem, vai lá, o teu alter ego, teu personagem é isso. E quando tu faz isso, tu pode usar todos os recursos como se estivesse nessa sala de aula. Essa é uma diferença absurda, que a URGS pede que tu seja muito autor. Entre no personagem. Quanto mais você entrar no personagem, mais todos os recursos para convencer. Se tu começar assim, prezados pais, professores e colegas, hoje fomos chamados a refletir sobre o ensino de história. Pode fazer e vai ganhar mais nota. É muito diferente do Enem. O que mais? Fala, colega. A URGS? Não, a URGS seria mais subjetiva, não mais objetiva. Ela vai, quando a gente fala em subjetivo, sub é abaixo do sujeito, o que está dentro do sujeito. Então ela é mais subjetiva. O Enem é mais objetivo. O Enem faz as regrinhas do jogo, faz as partezinhas e tu vai tirar uma boa nota. Teu texto vai ser um texto ruim, ninguém vai querer ler teu texto. Ah, meu texto aqui parece que tu não falou nada com nada. Vai chegar na redação nota 1000, a gente vai ler as redações nota 1000, parece nada com nada. Mas é isso exatamente. O texto do Enem é um texto normalmente bem chato, que cumpre regra, mas a gente quer passar, né? Então a gente vai fazer esse texto também. A URGS te permite ser autor, permite autoria muito forte. Mas a URGS tem um outro critério que é mais importante do que esses todos. Exige título, tá? Mas não é esse o critério que é mais importante. A colega perguntou se ela pode falar, eu acho na URGS, porque no Enem não pode. Assim, às vezes tem que falar, porque às vezes quer que tu seja a pessoa, tu que te representa lá. Então, se tu é. Imagina o seguinte: agora tu vai chegar aqui na frente e vai falar com todos os colegas aqui. Vai falar com todos os colegas. Tu vai dizer eu, né? Eu penso. Então é isso, é natural, não é nada artificial. Quanto mais natural, mais solto, melhor tu vai escrever. Claro que a URGS também tem o título, que não é obrigatório o título, mas ele é uma boa apresentação da tua redação, para convencer o leitor. Mas tem uma coisa mais importante na URGS ainda, que é o mais importante, que é uma diferença absurda para o Enem. Ninguém?
Não é isso, eu tenho que dar a tua opinião, sim, na URGS tu não pode ser... Eu tô vendo vocês no chat, pessoal, mas vocês também não me responderam, né? A URGS, vocês não são sabão de coco para ser neutro. Na URGS tem que te posicionar do começo ao fim. Mas a URGS tem um outro critério, que 1/6 da nota é o cara... Eu tô morrendo, eu acho. Mas morre, mas primeiro me passa na URGS. Morre depois. Morre, pelo menos deixa eu botar minha faixa em cima do teu caixão. Não morre, não. Não morrerei. Não por minha vontade, né? Olha só, gente. Ah, tá ruim. Eu estou tomando já tanta água que eu não... Acho que eu tô com renite. Vamos lá. Dizia eu, mas a URGS é um outro critério mais importante. 1/6 da nota, a URGS vai de 0 a 15. 2,5 da nota é um critério chamado holística. Holística. Alguém já ouviu falar em holística? O que é holística? O cara vai fazer todos os critérios objetivos da redação, mas depois ele vai dar uma nota de 1 a 10, que vai ser equivalente a 0,25, 0,50, 0,75, olha, 0,75 até 2,5. Esse aqui é o último. Ele vai dar a partir do quê? Do critério de olhar a redação. Olhar teu texto e ele vai dizer assim, quanto eu gostei desse texto. O quanto essa pessoa eu leria um texto de boa em casa. Olha a diferença, gente. Vocês estão vendo que quando você tem que fazer o cara gostar do teu texto, você vai ter que usar outros recursos para fazer isso? Esse é o critério holístico. Vale 2,5, é muita nota. 2,5 na URGS, 2,5 de diferença, equivale a acertar umas 18, 7, 14, 17, 16 a 17 questões em provas objetivas. É muita coisa. É muita nota. O que a URGS pensa? Que ela quer vocês como autores. Então, quanto mais vocês defenderem o ponto de vista de vocês, mais originais vocês forem, melhor a nota. Não precisa se preocupar muito com o tamanho da estrutura, tem que defender o ponto de vista, entrar no personagem e defender. Escrever menos com o coraçãozinho e mais com o fígado. Escreve com raiva, escreve, não precisa rasgar o papel, comer o papel, mas quanto mais original vocês forem, melhor é. Eu prefiro 1000 vezes, 1 milhão de vezes dar aula sobre redação da URGS que do Enem. Assim, ó, disparadamente, e vocês podem até achar agora, porque vocês têm um certo receio com a palavra URGS, o Enem é muito popularizado, mas eu garanto que a maioria de vocês, com a prática, vai ver que a redação da URGS é muito melhor que a do Enem. O Enem é aquela redação, aquele momento você não vai saber mais o que fazer para melhorar, e a URGS sempre te possibilita que tu seja o mais original possível. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês algumas redações da URGS e do Enem para vocês verem como alguns textos da URGS vão ficar na tua cabeça o resto da vida. E os do Enem, nem sempre. Eu vou trazer também os critérios da URGS, e aí a gente continua. Eu vou mandar esse material para vocês nos grupos, tá? E daí vocês podem ler, leiam, peguem todas as informações. Tem coisas mais completas aqui. E aí a gente se encontra na semana que vem, ok? Então tá, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Descansem. Valeu. Tchau, pessoal do ED. Cuidem-se. Não façam nada que eu não faria. Comportem-se. Quinta a gente tem aula.